Vou permitir a gravação aqui para depois a gente poder disponibilizar esse material no YouTube. Muito bem-vindos a todas e a todas ao nosso webinar sobre a iniciativa Science Based Targets. Eu tenho o prazer de estar. Bom, meu nome é Lígia, né? Para quem não me conhece, faço parte da equipe do Pacto Global aqui no Brasil, trabalho para a iniciativa Science Based Targets. Eu atuo como líder regional para a região da América Latina. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um dia bastante especial, com 3 empresas brasileiras com metas aprovadas pela iniciativa Science Based Targets aqui com a gente, que são a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, a EDP Brasil e a Votorantim Cimentos. Muito feliz de tê-los aqui com a gente hoje e essas empresas vão compartilhar com a gente aqui as suas experiências com as metas baseadas na ciência. Eu vou dividir a minha tela aqui com vocês, para nós passarmos um pouquinho sobre a agenda para o nosso dia, para o nosso dia não, né? Para a nossa 1 hora aí juntos e como a gente vai conduzir esse evento. Então, eu vou fazer uma brevíssima introdução aqui à SBTI nos próximos 2 minutinhos, e depois eu vou passar a palavra aqui para a Raquel, para o Dominique e para o Fábio, que vão contar as experiências da CBA, da EDP Brasil e da Votorantim Cimentos, com a elaboração das metas baseadas na ciência, e em seguida a gente vai ter um espaço de perguntas e respostas. Então, eu vou pedir para vocês que ao longo aqui das apresentações vocês, por favor, deixem essas perguntas na caixinha de perguntas e respostas, para que a gente possa ir coletando essas perguntas, para depois fazer para os nossos palestrantes aqui. Bom, sem mais demoras, contando para vocês um pouquinho sobre o que é a iniciativa Science Based Targets, a SBTI ela é uma colaboração entre 4 organizações internacionais, que são o CDP, o Pacto Global, o WRI e o WWF. Ela é parte também de uma coalizão internacional chamada Women Business. E a SBTI nada mais é do que uma organização global que permite que empresas e instituições financeiras do mundo inteiro estabeleçam metas de redução de emissões de acordo com a ciência climática mais recente, né? Então, que realmente nos ajudem a cumprir com os objetivos do Acordo de Paris e, então, a limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius e chegar às emissões líquidas zero ou net zero emissions antes de 2050. E aí, como é que a SBTI faz isso? Ela faz isso definindo e promovendo as melhores práticas alinhadas à ciência climática, fornecendo apoio técnico e recursos especializados para essas empresas, fornecendo também avaliação e validação independente das metas das empresas, e, como a gente tem aqui, trabalhando com empresas líderes dos seus setores para ampliar a adoção das metas baseadas na ciência e cumprir com os objetivos do Acordo de Paris. Contando um pouquinho para vocês sobre o nosso progresso, recentemente a SBTI lançou o seu relatório de monitoramento de 2022, trazendo dados de como as empresas comprometidas com a SBTI estão progredindo no mundo inteiro, e eu trouxe aqui algumas dessas informações. Então, atualmente, 34%, as empresas que fazem parte da SBTI representam 34% da capitalização de mercado global. As metas ou as empresas comprometidas, né, se comprometeram aí a reduzir 76 milhões de toneladas de CO2 anualmente, e no ano passado nós tivemos uma validação ou um número recorde de validação de metas. Nós validamos 1.097 metas em 2022. Isso é mais do que os 7 anos anteriores de existência da iniciativa somados. Então, realmente, a iniciativa vem crescendo muito e 2022 foi um ano recorde para nós. Nós temos, então, atualmente mais de 6 mil empresas e instituições financeiras do mundo inteiro comprometidas com a SBTI, das quais mais de 3.600 já tiveram as suas metas aprovadas, entre elas as 3 empresas que estão aqui com a gente, e nós temos quase 2.500 compromissos net zero, que é o compromisso de mais alto nível da SBTI atualmente. Bom, falando um pouco de Brasil, então, aqui no Brasil a gente tem 62 empresas brasileiras comprometidas com a SBTI, das quais 25 já tiveram as suas metas aprovadas, e nós temos o prazer de estar aqui com 3 delas hoje, que são, como eu comentei com vocês, a Companhia Brasileira de Alumínio, a EDP Brasil e a Votorantim Cimentos.
Então, eu vou passar a palavra aqui para a Companhia Brasileira de Alumínio com a Raquel. Muito obrigada, Raquel, por ter aceitado o nosso convite. E a gente vai dar início, então, a esse momento de troca de experiências com essas empresas. Raquel, eu passo a palavra para você. Lígia, muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui, tendo essa troca aqui também com o Fábio e Dominique. Então, muito obrigada pelo convite. Falar de Science-Based Targets para a CBA é um orgulho muito grande, porque a gente é a primeira empresa de alumínio primário do mundo a ter as metas aprovadas, e a gente sabe que o alumínio tem um desafio muito grande quando a gente fala de emissões, né? Produzir alumínio é algo que tem muita emissão, é uma indústria carbono intensiva e eletrointensiva. E a gente já tem resultados muito bons, mas a gente quis ir além com essa meta do Science Based Targets e a gente vai demonstrar um pouquinho isso aqui nessa troca com vocês. Pode passar para mim, Lígia. Bom, quando a gente fala da CBA e da nossa estratégia ESG, a nossa ambição é se tornar referência em ESG, principalmente olhando para a indústria de alumínio, né? E a gente entende que para ser referência, a gente precisa seguir alguns frames, seguir protocolos, compromissos, ratings, índices que façam sentido, que sejam realmente reconhecidos, né? Não basta a gente, como empresa, falar que a gente tem resultados muito bons, a gente tem que mostrar isso por meio de coisas que sejam reconhecidas pelo mercado para entenderem que realmente a gente está avançando nessa agenda da melhor forma possível. E o Science Based Targets foi um compromisso que a gente conheceu lá em 2019, na COP 25, né? Foi em 2019, lá em Madrid. Foi o primeiro contato que a gente teve com o Science Based Targets e a gente viu que esse compromisso fazia muito sentido, né? Que realmente a gente poderia demonstrar que as nossas metas são robustas e que a gente está fazendo a nossa parte para o Acordo de Paris ser cumprido e para manter a temperatura da Terra. Pelo menos manter a temperatura da Terra com um aumento máximo aí de 2 graus, né? O que já não é o melhor dos mundos, mas é o que a gente está buscando de melhor para o planeta nesse momento. Então, e a gente tem muito orgulho de colocar os Science Based Targets aqui nesse slide que tem aqui os principais compromissos da empresa. Pode passar para o próximo, Lígia. E aí, como parte, né, dessa ambição e de demonstrar por que a gente resolveu realmente seguir o Science Based Targets, eu trago aqui para vocês a estratégia SG 2030 da empresa, né? É a nossa estratégia que tem como mandato a gente garantir a oferta de alumínio de baixo carbono e soluções sustentáveis para os nossos clientes, isso tudo sempre em parceria, né, com todos os nossos stakeholders e desenvolvendo as comunidades em que a CBA tem presença, influenciando toda a nossa cadeia de valor, né? E quando a gente fala de alumínio de baixo carbono, de influenciar a cadeia de valor, tudo isso faz parte de terem metas que sejam realmente robustas, né? Essa nossa estratégia, ela contém 10 alavancas aí divididas, né, entre o ambiental, social e governança. E quando a gente olha para as alavancas ambientais, mudanças climáticas e energia renovável, e até a questão da circularidade do alumínio, fazem muito sentido quando a gente olha para essa agenda climática. Essas alavancas elas se desdobram em 15 programas e eu destaco aqui 5 programas que também são totalmente alinhados com essa agenda. E todos esses programas, eles se desdobram em 33 objetivos assumidos, né? Então, é bastante compromisso e grande parte desses objetivos estão realmente vinculados à agenda climática. Pode passar para o próximo, que eu vou entrar em mais detalhes de um desses nossos objetivos, desses 33, que é o que está mais alinhado aqui com a questão do Science Based Targets e o que a gente realmente desdobrou para essas metas que foram aprovadas pelo Science Based Targets, que eu também vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Essa aqui, então, era uma meta que a gente já tinha traçado lá em 2020, quando a gente definiu essa estratégia, que era o que a gente buscava atender como algo bastante robusto de redução de emissões para a nossa indústria, tá? Então, a nossa meta era reduzir 40% da intensidade de emissões dos nossos produtos fundidos, isso considerando a cadeia de alumínio. A CBA é uma empresa verticalizada, então a gente produz desde a bauxita, por meio da mineração,
passa pelo processo de refinaria, onde a gente obtém o óxido de alumínio, passa pela etapa de eletrólise, né, onde a gente vai obter o alumínio líquido, e aí a gente tem a primeira etapa de produção de produtos mesmos, que são os produtos fundidos ali na etapa da fundição. E essa cadeia, essas etapas que eu comentei agora, elas são as mais representativas quando eu falo de produção de alumínio, representam mais que 95% das nossas emissões. Então, por isso que a gente resolveu definir isso como a nossa meta, esse escopo, né? E é também um escopo que a gente consegue comparar com outras indústrias para saber como que a gente está com relação ao mercado. Né? E aqui, até comentando com vocês, a indústria de alumínio, quando fala em alumínio primário hoje, tem um resultado, quando a gente olha para a cadeia toda, em torno de 16 toneladas de emissão de carbono para cada tonelada de alumínio. E aqui a gente está falando que lá em 2019 a gente já tinha um resultado de 4. E aí, com o avanço dessa meta, né, até 2022, a gente já reduziu 26% desse nosso resultado. E a gente vem performando melhor até do que a gente havia proposto. Os nossos principais projetos que subsidiam essa meta, né, de redução de 40%, são 3 projetos. Um deles que já está concluído, que é a caldeira biomassa. Então, hoje, na nossa refinaria, para toda a nossa produção de vapor, a gente usa vapor vindo de biomassa, e com isso a gente se tornou a refinaria com menor emissão de carbono do mundo, quando a gente fala de produção de alumina. Um segundo grande frente aqui, um segundo grande projeto é o aumento de reciclagem. Então, a reciclagem, ela elimina as principais etapas emissoras da cadeia do alumínio. E aí, com isso, a gente reduz bastante as nossas emissões. Então, hoje a gente tem 2 empresas muito focadas em reciclagem, que é a Metalex e a Alux, e ambas contribuem bastante para a redução aqui dessa meta. Uma outra frente que a gente tem é de modernização das nossas salas fornos, né, que é onde acontece a eletrólise, que é a etapa mais intensiva na produção do alumínio. E com essa modernização a gente consegue reduzir em torno de 20% das emissões dessa etapa. Esse é um projeto em andamento, a gente já tem parte das cubas convertidas para essa nova tecnologia e temos aí uma jornada de mais alguns anos para converter todas as nossas cubas. Pode passar, Lígia. Aquela meta consolidada, né, a gente entendia que ela fazia sentido para a gente seguir para o Science Based Targets com aquela meta. E aí foi isso que a gente fez dentro de um período aí de estruturação dessa meta do Science Based Targets. Então a gente assinou o nosso compromisso em julho de 2020, né? A gente teve o primeiro contato lá em dezembro, mais ou menos, né, de 2019, na COP. A gente passou aí um período, né, tentando desenvolver o que a gente poderia fazer para se comprometer com essa meta. Então, a gente assinou o nosso compromisso. Aí, a gente contratou uma consultoria até para nos apoiar com esse processo de definição da meta. A gente enviou a nossa proposta em julho de 21, então foi quase um ano aí nesse processo de desenvolvimento. A gente precisou fazer alguns ajustes dessa proposta inicial, enviamos aí uma revisão em novembro de 21, e em abril de 2022 a gente teve aí a nossa proposta aprovada. E a gente comunicou para o mercado, né, toda essa questão da gente ser a primeira empresa de alumínio primário a ter realmente essa meta aprovada. Aquela meta que eu mostrei para vocês da nossa estratégia, realmente a gente seguiu com ela, mas a gente precisou abrir essa meta em 3, até para seguir os critérios do Science Based Targets. Então, o Science Based Targets para a cadeia de alumínio, existe um SDA, né, que é um Sectorial Decarbonization Approach, né, uma metodologia para definir essa meta para o setor de alumínio, só que essa metodologia, ela pega 2 grandes etapas aí da cadeia, que é a refinaria de alumina e a etapa de eletrólise. Então, uma das nossas metas foi seguindo esse SDA, né, e a gente ficou então com uma meta de reduzir 40% das emissões em intensidade, né? Então, seria uma meta que, olhando para a tonelada de CO2 por tonelada de alumínio, hoje a gente já reduziu 4,5% dessa meta. É uma meta de escopo 1 e 2. E aí, como a CBA tem a cadeia integrada, além dessas 2 etapas, a gente tem mineração, a gente tem fundição, a gente tem transformação do alumínio. Essas outras etapas de produção, a gente teve que definir uma segunda meta, e aí é uma meta absoluta, que cobre todos os outros nossos processos, e é uma meta de reduzir 35% das nossas emissões absolutas dessas outras etapas. A gente já reduziu aqui 7% dessas emissões.
E aí é quando a gente olha para o escopo 3, ele também foi representativo para a CBA, então a gente também precisou definir uma meta de escopo 3. Essa meta de escopo 3 ficou uma redução de 13,5%, né? E essa meta ela abrange aí as categorias 1, 3, 4 e 9 do escopo 3, que seria basicamente as compras de materiais e serviços, atividades de energia, né, que não entram no escopo 2, e mais toda a parte de transporte upstream e downstream. Essa meta é uma meta que a gente já conseguiu atingir hoje, 17,6%, mas a gente sabe que o escopo 3 é muito volátil, então a gente tem um trabalho que a gente está desenvolvendo muito forte, já está com um programa suprimento sustentável dentro da CBA, para a gente conseguir manter esses resultados positivos no nosso escopo 3 e não ter surpresas aí, porque a gente sabe que o escopo 3 depende muito, né, da nossa cadeia de valor. Pode passar, Lígia. E aí, quando a gente fala de uma trajetória mais longa, né, de neutralização, a gente olha para o portfólio hoje de projetos da CBA e de redução, e a gente sabe muito bem o que a gente vai fazer até 2030, que está muito alinhado, inclusive, com essa meta, com essas metas aprovadas e com essa meta nossa consolidada da estratégia ESG, que seria essa redução de 40%. Então, a gente tem projetos aqui que a gente já executou, outros projetos que estão em andamento, para a gente conseguir chegar nesses 40%, que foi o que a gente se comprometeu. Quando a gente olha para o net zero, a gente vê que um pouco mais que 50% do que a gente precisa reduzir para chegar no net zero depende de novas tecnologias e que a gente vem estudando essas tecnologias, né? Mas são tecnologias muito disruptivas e que vão demandar aí um desenvolvimento tecnológico, né? E até assumir riscos e ter um financiamento grande para que elas possam ser colocadas em prática. Então a gente precisa aí de um apoio, né, de toda a indústria do mercado financeiro, de tudo isso para que isso possa acontecer. Mas a gente entende que isso é possível e a gente está olhando para essas novas tecnologias para conseguir reduzir também esse volume adicional. E aí a gente olha que teria um excedente, muito em linha também com as diretrizes do Science Based Targets, que seria um excedente que a gente poderia neutralizar com offset, com créditos de carbono. E a gente também já vem olhando para isso e desenvolvendo projetos próprios, inclusive, de geração de créditos de carbono, principalmente créditos de carbono florestais, e isso muito associado a reservas privadas, né, que a gente tem, em que a gente consegue gerar esses créditos, por exemplo, o créditos RED Plus, numa reserva que a gente tem no Cerrado, o Legado Verde do Cerrado. Pode passar, Lígia. Estou quase concluindo o meu tempo aqui, tá? Ela já me mandou aqui que estou nos meus minutinhos finais. Todos esses projetos, tudo isso que a gente vem fazendo, a gente precisa ter uma governança robusta para garantir que isso vai ser executado. E hoje a gente conta com comitês independentes, né, para poder aprovar essa trajetória e poder seguir adiante, tendo essa agenda climática muito forte dentro da organização. Então, hoje a gente tem um comitê de mudanças climáticas que responde para a nossa diretoria executiva, e a gente está muito forte com esse comitê, olhando para novas tecnologias, olhando para os nossos resultados e para os nossos indicadores, e buscando soluções para que a gente consiga efetivamente colocar em prática tudo que a gente vem conseguindo colocar até agora, também nos próximos anos. E esse comitê de mudanças climáticas, além de reportar para a diretoria, tem temas que a gente sobe para o comitê de sustentabilidade, que reporta para o conselho de administração. Então, isso demonstra a importância do tema dentro da CBA, né? E que realmente é algo que a gente trata com seriedade para desdobrar para toda a organização e seguir adiante. E aí, aqui eu concluo minha fala, ali já acho que só tem o slide final. Mas, dado tudo isso, a gente até lançou recentemente o selo do Alenium, que é um selo para demonstrar aí que a gente tem produtos de baixo carbono e pode ser usado pelos nossos clientes. Então, realmente é um movimento para toda a nossa cadeia de valor. Obrigada pelo momento aqui. Raquel, super obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Reforçando aqui a mensagem que a Raquel trouxe de que a CBA foi a primeira empresa de alumínio primário do mundo a ter uma meta baseada na ciência aprovada pela SBTi. Então, mais uma vez aqui demonstrando esse protagonismo e a liderança das empresas brasileiras nesse contexto também, que a gente sabe que demanda muita energia, né? A Raquel mostrou ali todo o processo, a necessidade de revisão das metas, mas como no final, entre várias trocas ali com a equipe de validação, se chegou a um comum acordo de quais deveriam ser essas metas e tudo foi aprovado ali no final do processo. Muito obrigada, Raquel. Daqui a pouco a gente já recebeu, você recebeu várias perguntinhas aqui no Q&A e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre elas no nosso momento de perguntas e respostas.
Eu vou passar então a palavra para o Dominique, da EDP Brasil, que também foi um marco aqui para a gente em termos de metas aprovadas, no Brasil, mas eu vou deixar para ele fazer esse comentário. Dominique, a palavra está com você. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Lígia, pelo convite. Raquel e Fábio, um prazer dividir esse palco virtual com vocês. Agora, Lígia, você me deixou um pouco. Na verdade, foi, né? A gente foi, acho que, o pioneiro, assim, aqui no Brasil, né? Vamos dizer, de grande porte, né? A gente deixou a primeira empresa é, brasileira, na América Latina, na verdade, de ter uma meta aprovada no Science Based Targets. Então, talvez olhando para trás e trazendo um pouco aqui a memória recente, né, Lígia, foi um grande aprendizado, né, porque a gente foi junto, né, então, e na expectativa, né, de sair logo, e então acho que foi bem essa, eu me lembro muito disso, né, então a gente fez muito esse protagonismo de estar desenhando junto, estudando metodologia junto, então, nem agradeci você, não vou deixar isso para o final, né, mas eu vou dizer que vocês foram muito parceiros nisso, né, então, tenho o nosso agradecimento dentro desse processo, e acho que contar um pouco, né? Acho que a Raquel trouxe temas, cada um aqui vai ter o seu universo, né? Com a sua forma de contar, mas o que eu quero aqui contribuir para vocês, para a audiência aqui, é um pouco da nossa, né? O nosso formato, assim, o que que mobilizou a gente, o que que inspirou, né? A gente a ter uma meta aprovada pela ciência. Cada um vai ter uma trilha, né? Mas aqui a gente conta a nossa forma que possa influenciar e abrir caminhos para aqueles que estão, né, no processo ou que têm uma grande ambição para o tema. É, Antes de falar da EDP, né, hoje eu sou responsável pela agenda ESG aqui na EDP, do Instituto, né, e a EDP é uma grande, assim, um grande conglomerado de energia, né, a gente falando numa escala mundial, né, a gente está em 29 mercados, em toda a cadeia de energia. Então eu falo da geração, da transmissão, da distribuição, do solar, dos novos negócios, hidrogênio, então tudo que a gente está falando de energia, a partir do momento que você gera a um cliente final, é, esse é um pouco da EDP, que a gente está falando de 26 gigas no mundo de capacidade instalada, daqui a pouco eu falo do Brasil, né? 9 milhões de clientes no mundo, no Brasil a gente está falando mais de 3 milhões. Então esse é o Brasil, ele representa hoje 25%, né, do portfólio de mercado, quando a gente fala comparando com a EDP no mundo, né? Mas vamos falar de Brasil, né, que é a próxima slide. A EDP no Brasil, ela também vem em processo, né, de transformação constante, né? Então esse slide eu vou já dizer que ele já está um pouco desatualizado, porque semana passada a gente já está num processo de desconsolidação de uma térmica, né? Então a Ceará daqui a pouco ele sai do mapa, né? Que a gente já não tem atuado, né, na térmica, mas esse é um pouco do retrato onde a gente tem atuado aqui no Brasil, né? Então, como eu trouxe, né, a geração convencional, a geração renovável, né, todos os estados aqui destacados aqui para você, região, assim, todas as regiões do Brasil, 7 lotes de transmissão, né, com mais de 2.000 quilômetros, geração renovável em utility scale, geração GD distribuída, e 2 estados aí com predomínio em distribuição de energia, né, o Vale do Paraíba aqui em São Paulo e do Alto Tietê e grande parte do estado do Espírito Santo. Então, essa é a EDP. Setor de energia, né? Então, que mobiliza quando a gente fala de energia, né? A estratégia da EDP, ela não está aqui, né? Mas eu conto aqui em poucas palavras que a gente tem uma ambição, né, de uma estratégia de liderar a transição energética. Acho que todo mundo do setor de energia, a gente está falando cada vez mais em transição energética e precisa ser acelerada por N fatores, né? De uma geopolítica externa, de conflitos bélicos que sejam, né? Ou uma necessidade, pressão governamental, sociedade, a gente tem que falar de transição energética. Então, a EDP, ela tem esse desenho de 2030, a gente falar de pilares de atuação, que é a descarbonização, o capital natural, a cadeia de valor, a sociedade e uma cultura ESG, né? Então, acho que grande parte do esforço da EDP está direcionado do não renovável para o renovável, né? Isso está muito claro na próxima página, né? Quando a gente fala de se existe um setor que de fato contribui para as emissões, é o setor de energia, né? Então é um setor que de fato ele é o maior responsável pelas emissões, e a partir do momento que ele se torna sendo mais responsável, maior grau de responsabilidade é aquele que também vai ter as maiores consequências, né? Ele vai ficar mais vulnerável. Então é uma obrigação a gente falar de mitigação e adaptação climática.
Na próxima página, vocês vão ver o quanto que isso reflete em números, né? Eu estou falando de 73% da contribuição de emissões do mundo, né? Então, o Fábio, você vai se ver aqui, Raquel, em algum momento nas indústrias, mas o setor de energia é o grande vilão e o culpado. Então, a partir do momento que a gente percebe que a gente tem que dar o exemplo, foi isso que tem mobilizado, que mobilizou, né? Isso já, vamos falar, alguma década, né? O setor de energia, a gente fala de transição energética, não é de ontem, né? Mas é de algum bom tempo. A gente tem que falar de descarbonização, digitalização e descentralização, né? Eu acho que são os famosos 3Ds do setor de energia. E aí, indo um pouco mais, né, na próxima página, eu conto uma coisa que também foi um divisor de águas para a gente, né? Assim que a gente deu né, é, uma grande turbinada nesse tema, né, dessa itinerância. Foi a pandemia. Em algum momento a gente revisitou, né, acho que a pandemia fez a gente revisitar, fez a gente estar para casa, fez até a gente lembrar desses formatos de reunião que a gente tem aqui hoje, né, muito da pandemia, do online, do webinar, mas a gente trouxe uma nova repaginada dentro do SG, né, trazendo uma visão de a vida como essencial, uma nova ética de atuação, onde a gente começou a falar de SG com tetos ecológicos, limites planetários, né? Então, quem já leu um pouco do livro chamado Economia Donut, né, da Kate Raworth, ela mostra muito isso, né? O quanto que quanto mais a gente extrapola os tetos ecológicos, mais a gente priva a sociedade de um espaço justo e seguro. E foi aí que a gente inspirou para a gente falar de transição energética, de emergência climática e tetos ecológicos. Não sei se você lembra, né, Lígia, mas o professor, aquele professor sueco, né, o Rockström também, ele falava muito disso, né? Então, quando a gente falava de tetos ecológicos, a gente foi indo mais próximo do Science-Based Targets, né? Ele tem uma visão de teto ecológico, a gente tem um limite, a gente tem um budget. Então, foi essa aproximação de rever a estratégia, tendo uma visão de tetos ecológicos, né, e tendo Science-Based Targets dentro dessa iniciativa, foi o que mobilizou a gente, né? E a gente foi enquadrando isso numa abordagem que está na próxima página, né? Como que a gente tangibiliza isso para dentro da organização, né? A gente precisa falar de ciência, teto ecológico, sociedade. Então, isso foi uma mantra que a gente criou, né? Então, a gente tem que falar de fato, né? Uma meta baseada na ciência, de fato, é aquilo que vai deixar a sociedade segura, né? Precisamos falar de respeitando tetos ecológicos, e quem vai dizer de teto ecológico é a ciência, né? Então, esse foi o enquadramento que a gente começou a iniciar o processo de Science-Based Targets, né? Na próxima página, ele mostra também o enquadramento e como que a gente estrutura isso dentro de uma governança, né? É importante também quando a gente leva isso para conselhos e por aí vai, enxergar isso com outros frameworks também, né? Para a gente falar, olha, mais um, né? Mais uma sigla, né? O SBTI, o TCFD, o CDP, o que a gente buscou usar nomenclaturas comuns para dizer que a gente está indo no mesmo caminho, né? Então, para quem preenche um pouco do TCFD, está aqui, né? A governança, a estratégia, gestão de riscos e as métricas, né? Então, tudo isso é importante, ele cria uma robustez. O CDP, de alguma forma, é onde a gente consegue mensurar, né, o nosso desempenho, né? Hoje, a meta do CDP interfere na remuneração de toda a EDP. Então, se eu emito mais, se eu emito menos, se eu tenho um bom programa de riscos climáticos ou não, se eu tenho um plano de transição climática ou não, isso interfere na minha nota de CDP, isso interfere no bônus, que a gente chama de metas ESG, e aí você une, né, a cereja do bolo, que tudo isso é validado, né, as nossas métricas têm que ter um respaldo pela ciência, tá? Então, esse foi basicamente uma filosofia, aqui uma estrutura de uma organização que a gente criou aqui para enquadrar com coisas que a gente já fazia, né? Frameworks já existentes para uma única página. E aí o processo, né? A gente está na próxima página, ele traz uma visão especificamente do processo, não vou entrar em detalhe aqui para vocês na próxima página, mas eu mostro que ele foi um processo de 6 meses, né? Então 6 meses demoramos para fazer a nossa meta, mas ele teve, claro, ó, eu trago algumas pílulas que foram importantes, né? Não foi assim, vamos ter uma meta baseada na ciência, mas a gente foi fazendo letramento, e o Pacto ajudou muito nisso. Então, compromissos, né, como o Recover Better, não sei se vocês lembram isso na pandemia, a gente trouxe uma mobilização às empresas, como a gente pode ter uma recuperação verde melhor, o próprio ambição, né, o Business Ambition for 1.5 degrees, isso também foi um movimento que a gente foi criando, ou seja, foi feito um letramento para fora e internamente também isso, né? O quanto que a gente foi mobilizando, construindo a metodologia do Science Based Targets interna, né? Nós usamos consultoria, a gente fez isso em casa, até a gente chegar numa aprovação com comitê de sustentabilidade, conselho de administração, né? E tudo isso também organizado com unidades de negócio, né? A geração, a transmissão, a distribuição, as áreas técnicas, tá? Então esse foi o processo como um todo, mas acho que ele foi sendo construído, né, em doses homeopáticas, né? E é claro, né, a gente, como empresa de energia, olhando para frente, né, a próxima página, a gente também pondera e mostra fatores de sucesso e novas descobertas. Então, de fato, a gente tem que dizer, olha,
Com o business as usual, a gente não vai conseguir essa meta, ela não vai ser aprovada, então a gente tem que ir numa visão de 1,5 graus, né, um pouco que a Raquel trouxe, né, a gente tem que ter o Acordo de Paris em frente. E premissas importantes, né? Então, coisas que podem mudar no caminho, né? De fato, o portfólio de energia pode mudar, né? Basicamente, a gente descobriu novas formas também de considerar, pelo guide de energia do Science Based Targets, olhando a questão de energia comercializada, coisa que a gente não considerava dentro do escopo de necessidade de redução de emissões, de escopo 1 e 3, escopo 3, desculpa. Fator de emissão do grid também é uma coisa relevante, né? Se você tem um momento de escassez hídrica, isso pode dar errado, porque você fica mais intenso. Então a gente também foi trazendo alguns boundaries, algumas limitações ou ponderações que isso ajudou a gente a formular e trazer mais ceticismo para a liderança, né? A cereja do bolo é o próximo slide, basicamente é a nossa meta de reduzir as emissões de gás de 85% nos próximos 15 anos, né? Face a um cenário de 2017, né? Então, essa é a nossa meta Brasil, né? Vou dizer que o grupo ele tem uma outra meta. Na verdade, o grupo ele foi até além, né? Hoje o grupo tem uma meta aprovada Net Zero 2040 90%, mas quando a gente olha a fração Brasil, esse é o nosso retrato, esse é o nosso contributo, tá? E aí eu não vi se ele já mandou mensagem para mim se eu estou no tempo ou não, mas eu tenho meu último slide ali dizendo que, né, acho que as lições aprendidas que a gente tem de Um alguma... minuto. 1 minuto, então tá bom, Lígia. Eu acho que, de fato, né, para a gente estimular aqui vocês a lições aprendidas, a gente tem que ter, né, identificar o máximo de redução de emissões, então fazer um inventário, ter um plano estratégico climático, é, contínuo para a gente poder sempre estar discutindo cenários, né? Discutir com outras áreas, planejamento energético para nós é muito importante, né? Operação, né? Acho que a gente não pode tem que sair da bolha de sustentabilidade e olhar para o negócio, né? Porque aí a gente ganha mais robustez, mais segurança. E os cenários acho que são uma coisa importante, né? E ter a convicção de que tudo vai mudar. E aí eu sou um exemplo disso, né? Então, há 2 semanas atrás, a gente tinha uma meta que até 2032 a gente podia ter térmica dentro da sua uma redução, mas a gente poderia ter. A boa notícia é que 1 semana atrás a gente consolidou uma térmica, então a gente antecipou isso. Mas não quer dizer que a gente cumpriu tudo, a gente não quer dizer que a gente tem a certeza que eu estabeleci isso em 2020, mas o grande aprendizado é que as coisas vão sair, né, como não planejado e a gente vai ter que ter um senso de adaptar. E o próximo passo aqui seria a gente fazer uma nova atualização dessa meta, né, um novo ano base. Estou falando 2017 aqui quando eu tinha uma térmica, hoje já desconsolidei a térmica. Minha relevância em clima mudou. Então, acho que o grande exercício aqui também, uma vez que a gente estabelece essa meta, e ela é de curto, médio e longo prazo, a gente vai ter que ter a tempestividade, maturidade e a transparência para investidores de mostrar o quanto que, né, uma mudança de portfólio, né, ela vai também, de alguma forma, ter um retrabalho dessa meta. Mas foi uma grande lição aprendida e acho que a mensagem aqui, acho que valeu a pena e a gente tem a iniciativa, de alguma forma, ela trouxe uma robustez relevante para a organização, para a gente falar de ciência climática, para a gente poder abrir outros caminhos, como o plano de adaptação climática, como a gente pode falar de riscos climáticos, então, e letramento, né? Então, acho que foi uma coisa que a gente não constrói da noite para o dia, e tem sido uma jornada bacana, Lígia e todos aqui. Então, deixo aqui, encerro por aqui, fico à disposição aí para a gente poder bater um papo no final do evento aqui. Obrigado. Dominique, super obrigada. Muito feliz de estar aqui com você. Dominique, como falou, a EDP Brasil foi a primeira grande empresa brasileira a ter uma meta aprovada pela SBTi. Né, o Grupo Sabará foi a primeira empresa brasileira. Aliás, um abraço para os colegas do Grupo Sabará. E a EDP veio como a primeira grande empresa brasileira a ter uma meta aprovada. Foi a primeira empresa de geração de energia da América Latina a ter uma meta baseada na ciência aprovada e alinhada a 1,5 graus Celsius. Então, realmente foi um momento ali de descobertas juntos aqui, né, Dominique? De como a gente ia trabalhar, elaborar essa meta, e deu tudo certo, foi um processo bem bacana, então fico sempre muito feliz de compartilhar aqui com todo mundo. Dominique também era nosso coordenador da plataforma de ação pelo clima aqui do Pacto, tinha acabado de assumir a coordenação da plataforma, foi lá e demonstrou uma liderança, assim, de uma forma, não tinha forma melhor, né? Aprovando a meta da EDP. Então, super obrigada, Dominique. E agora eu vou passar a palavra para o Fábio, da Votorantim Cimentos, que também representa um setor essencial aqui para a nossa transição rumo a uma economia de emissões líquidas zero. A SBTi lançou super recentemente o seu guia para a indústria de cimentos, e a Votorantim Cimentos já tem uma meta aprovada pela SBTi. Então, Fábio, muito feliz de estar aqui com você,
E a palavra é sua agora. Obrigada mais uma vez. Valeu, Lígia. Olá, boa tarde a todos. Bom, de novo, prazer estar aqui com a Raquel, com o Dominique. Obrigado pelo convite para estar aqui. Falar um pouquinho, dar um pouco de contexto também no desafio, né? Cimentos também tem um desafio grande. Acho que 3 setores aqui intensivos, né? E com um plano de descarbonização aí estruturado, mas um tanto quanto desafiador. Então, acho que pode passar, só dar um pouquinho de contexto da Votorantim, né, da onde que a gente está. Hoje a gente se coloca como uma empresa de materiais de construção e de soluções sustentáveis, né? Então, a gente está presente em 11 países, líder aqui no mercado do Brasil e a 7ª global, uma capacidade aí de quase 57 milhões de toneladas, né, uma capacidade instalada. E o que a gente tem, né, colocado assim como diversidade no nosso portfólio é caminhado cada vez mais para ser uma empresa mais diversa, não só com cimento, concreto, agregados, argamassas, rejuntes, enfim, mas a gente também tem uma área de negócio de coprocessamento, então a gente acaba oferecendo isso como um serviço para, né, destinação final de resíduos, resíduos industriais, resíduos perigosos, pneu no fim de vida, resíduo agroindustrial. Então, ela acaba sendo uma solução que ajuda a gente na nossa redução, porque no fim das contas a gente está reduzindo combustível fóssil usando resíduos que de outra maneira, né, seriam depositados em aterro, então você teria até uma questão de geração de metano ou algum risco de contaminação de lençol freático ou de solos, e a gente acaba, né, trazendo esse material e faz esse aproveitamento térmico energético nos fornos de cimento. E a gente tem uma unidade de negócio também de calcário agrícola, que também tem bastante a ver com sustentabilidade, porque nem todo o calcário que a gente explora, ele é adequado para fazer cimento. Às vezes você tem um conteúdo muito alto de magnésio ou de algum outro mineral, e aí ele não serve para cimento, mas ele é excelente para agricultura, né? Inclusive, esses minerais que não são bons para o cimento são micronutrientes para a agricultura. Então, a gente acaba, né, em vez de depositar esses materiais, né, em pilhas de estéreo, a gente dá uma vida nova, né? Se transforma esse material num novo produto, toda uma otimização de processo, de movimentação de material que a gente acaba otimizando, né, com essa lógica do calcário agrícola. E aí no próximo slide eu trago um pouquinho da nossa estratégia para dar um pano de fundo, né? Então, claro, o maior desafio que a gente tem como setor, e eu vou comentar um pouco mais disso, é mudança climática, né? Mas a gente tem aí uma estratégia de sustentabilidade que foi publicada ali em 2020, né, com um olhar para 2030, onde a gente coloca 17 metas, né, quantitativas dentro de 7 pilares, né? Então, a parte toda de operar com ética e integridade, não como um ponto de chegada, mas como uma maneira de fazer negócio, toda a parte de saúde, segurança e bem-estar, então meta de zero fatalidade, de a gente ter cada vez, né, menos acidentes, satisfação dos nossos empregados, inovação, que para a gente tem tudo a ver com sustentabilidade. Nossa métrica de inovação é a receita que vem de produtos que a gente pode classificar como produtos mais sustentáveis, ou seja, aquilo que a gente consegue demonstrar versus uma solução de mercado, benefícios, né, expressivos. Toda a parte de diversidade e inclusão, a redução de pegada ambiental, e aí nossa meta aqui alinhada à ciência, né, está dentro desse pilar, com a redução de carbono, mas a gente não fala só de carbono, a gente fala de outros gases poluentes, a gente fala de energia renovável, a gente fala também de planos de biodiversidade e de gestão de água. Dentro de um pilar de economia circular, a gente fala um pouco de substituição térmica, que é justamente essa alavanca, né, de substituir o combustível que a gente usa hoje no forno por resíduos, né? Nossa meta é chegar em mais de 53% de toda a energia usada no forno vindo de combustíveis alternativos. Fator clinker, que é produzir cimento com cada vez menos clinker, toda a intensidade nossa, né, de emissão está na produção do clinker, está no forno de clinker. Então, quando a gente consegue incorporar outros materiais
escórias, cinzas, a gente tem um desenvolvimento que é argila calcinada também, o próprio filler calcário, são materiais que adicionados ao cimento reduzem o conteúdo de clinker e diretamente afetam aqui a nossa pegada de carbono, né, reduzindo. A gente tem uma meta de reciclar concreto, então todo concreto que volta da nossa operação da Engemix, a gente transformar em um novo produto. E a questão toda aqui de valor compartilhado nas comunidades, com meta de compra local, com meta de engajamento e também de voluntariado dos nossos funcionários. Aí, no próximo slide, eu mergulho um pouco mais na questão aqui de descarbonização, para a gente já ir fazendo esse link com o Science Based Target. Então, hoje, cimento, né, é reconhecido aí por cerca de 7% das emissões globais, né, de CO2. Então, eu acho que é fácil imaginar, né, além de ser um processo intensivo, energético, os volumes, né? O volume que a gente depende de cimento concreto no mundo é gigantesco. Esses volumes, eles seguem crescendo, né, em função de um gap de infraestrutura grande, principalmente ainda nos países em desenvolvimento. Tem uma estatística, né, que mostra que assim, o ritmo de urbanização e crescimento populacional demanda a construção de uma cidade como Paris por semana no mundo. Esse é o ritmo da construção hoje, né? Então, a gente está falando de construir casa, escola, infraestrutura de transporte público, né, rodovias, portos, enfim. A gente entende, portanto, né, o cimento e o concreto como materiais essenciais nesse novo mundo carbono zero, mas a gente sabe que ele vai ter que passar por uma transformação grande para poder se adequar a esse novo cenário, né? Então, a gente entende toda a capacidade de resiliência do concreto, né, construções que podem aguentar, inclusive, né, tá mais apta a aguentar eventos extremos, ajudar a desenvolver, né, infraestrutura de transporte público, infraestrutura de a energia renovável, mas a gente tem um papel, né, nessa etapa de descarbonização. Como eu falei, né, basicamente toda a nossa emissão ela vem do forno de clinker, 50% da emissão é a calcinação, quer dizer, basta aquecer o calcário que ele libera CO2. Então, a gente põe 1 tonelada de calcário no forno, 400 quilos viram CO2, né? O calcário ele desprende CO2 e outros 40% relacionados ali ao combustível, né? Então, aí eu mostro um pouco, né, da nossa evolução. A gente vem reduzindo as emissões entre 1990 e 2020. A gente reduziu 25% e agora, assumindo uma meta com base em ciência, a gente deve reduzir mais 25%. A nossa linha de base hoje para o Science Based Target é 2018, então entre 18 e 2030, mais 25% de redução para chegar nesses 475 quilos de CO2 por tonelada de cimento. Bom, para chegar lá, né, uma grande alavanca é a questão de substituição térmica, ou seja, tiro o combustível fóssil e coloco o resíduo, né, uma infinidade de resíduos, como eu comentei. Hoje no mundo a gente está em 26,5% da nossa energia vinda de resíduo, a meta é chegar em 53%. E a questão de redução do fator clinker, né? Hoje a gente está em quase 74% de clinker no cimento, a ideia é chegar próximo de 68%. A gente ainda fala de eficiência energética, tanto no processo de forno, né, quanto nos processos elétricos, motores, energia renovável. Hoje a gente tem 50%, né, de nosso consumo de energia aqui no Brasil vindo de hidrelétricas, PCHs, um parque eólico que a gente tem em parceria com a Auren, então autoprodução de energia renovável, e a gente deve anunciar em breve também um novo investimento aqui. A gente deve chegar a cerca de 75% de renovável nos próximos anos. E sobra uma alavanca para chegar no net zero em 2050. A gente depende de tecnologia do tipo captura e sequestro de carbono, né? É uma das indústrias que não tem como abrir mão desse tipo de tecnologia. A gente já vem fazendo alguns estudos, principalmente em países onde você já tem o carbono sendo precificado. A gente tem operação na Espanha e, né, lá o carbono tem oscilado aí entre 80 e 100 euros uma tonelada, então acaba tornando um pouco mais viável, porque ainda são tecnologias muito caras,
né, e pouco desenvolvidas, vamos dizer assim. Então, mas a gente sabe que aí entre 30% e 40% da emissão até 2040 vai ter que ser capturada para a gente chegar a zero, tá? Aí eu entro um pouco, no próximo slide, um pouco mais sobre o caminho mesmo de compromissos aí que a gente tem feito, não só como Votorantim Cimentos, mas como setor. A gente atua muito perto da Associação Brasileira. Em 2018, aqui a gente soltou junto, né, o roadmap de descarbonização do cimento. Em 2018, ainda alinhado com a meta de 2 graus. Em 2020, a Associação Global soltou uma ambição que a gente assina também, uma ambição de entregar um concreto carbono zero para a sociedade até 2050. Em 2021, vem um pouco do pano de fundo, ou seja, quais são as alavancas, como que a gente vai chegar nesse concreto carbono zero, que também a Votorantim Cimentos participa. E, finalmente, em 2022, a gente aprova a nossa meta SBTi de 475, como eu comentei. E, bom, aí no próximo slide eu conto um pouquinho dessa trajetória que foi fundamental, né? Assim, eu vejo como um divisor de águas, assim, no nosso processo, né? E na nossa governança também de sustentabilidade. A gente já vinha tendo questionamento de alguns clientes, né? Assim, tanto clientes quanto investidores, porque quando a gente olha para o cimento, 80% da emissão, né, é escopo 1. Quando a gente coloca escopo 3, ele vai ficar entre 15% e 20%, né, das emissões do setor. É uma das poucas indústrias que tem um escopo 3 pouco representativo, né, perto do escopo 1. Quando a gente olha para o nosso cliente, né, para a construção, é justamente o contrário, né? 80% da emissão dele está no escopo 3. Então, ele depende que os fornecedores de insumo, cimento, concreto, aço, enfim, né, revestimentos, enfim, tenham metas alinhadas para que eles possam bater as próprias metas. Então, esse acho que foi um vetor. E a outra parte também é um pouco dos investidores, que eu comento um pouco mais para frente. Aqui, mais para mostrar essa trajetória, então, assim, a gente teve que aprovar, né, esse racional no nosso conselho. Hoje também a gente tem um comitê de sustentabilidade. E o grande questionamento era, tá, como que a gente chega nessa meta e quanto custa para chegar nessa meta? Então, a gente teve que mostrar primeiro a trajetória, ou seja, quais eram todos os projetos nos próximos 5 anos que levariam a gente até essa meta. A gente incluiu isso dentro do planejamento estratégico da empresa, né? Então hoje a gente sabe exatamente qual que é o CAPEX necessário para chegar lá e quais são os projetos que levam a gente até lá. E aí, quando a gente conseguiu mostrar isso, a gente conseguiu a aprovação, né, do conselho para fazer essa submissão. Teve aí as rodadas, né, de idas e vindas. A gente teve bastante questionamento quanto a escopo 3, porque era uma parte que a gente não tinha tão bem desenvolvido. A gente teve que ir atrás para calcular de fato as 15 categorias, mostrar o que de fato era relevante, o que não era relevante para o setor. E no fim a gente hoje tem meta de fato só de escopo 1 e 2. Verificamos, né, todo o processo e finalmente aí no final de 2022 a gente teve a validação. E aí, por fim, acho que eu já estou até estourando um pouco o meu tempo aqui. No próximo slide eu mostro, né, um pouco disso que eu comentei. Então, a gente vê ali no Science Based Target, né, mais de quase 300 empresas já de construção que possuem metas. Então, é um pilar super relevante, né, para os nossos clientes. Tem tudo a ver com a nossa estratégia. A gente entende descarbonização como competitividade. CO2 vai ser o principal custo de produção do cimento. Na Espanha, isso já está muito perto de ser o principal custo de produção de cimento. No Brasil, avançando um projeto de lei, né, de precificação de carbono, isso também vai ser uma realidade. E aí a demanda também de bancos, né? A gente vem numa trajetória de fazer todas as nossas captações alinhadas a métricas de sustentabilidade também, né? Então, quando a gente bate essas metas, a gente tem uma redução nas taxas. E aí, sempre, né, esse questionamento, essas metas elas precisam estar alinhadas a uma referência que, de fato, diga que essa meta é ambiciosa o suficiente e alinhada, né, ao compromisso global do Acordo de Paris. Então, nesse sentido também, quando a gente valida a meta de Science Based Target, isso fica super claro, né, essa contribuição e essa ambição. Então, bom, basicamente acho que era isso, Lígia. Eu paro por aqui, fico à disposição aí para a gente falar um pouquinho mais nas perguntas. Muito obrigada, Fábio. Muito feliz de estar aqui com você, ver toda essa trajetória da Votorantim Cimentos, uma trajetória também super robusta
e vê aí muito claramente também como essa demanda de clientes, fornecedores e do setor financeiro também impulsionou a ação da Votorantim e fez a empresa ser uma das primeiras aqui na América Latina a também ter uma meta aprovada. Então, sempre uma alegria ouvir aí a trajetória de vocês. E aí, pessoal, eu vou parar de compartilhar minha tela para a gente ter aqui uns minutinhos de perguntas e respostas com os nossos painelistas. Obrigada a todo mundo que mandou perguntas aqui na caixinha de Q&A. Raquel já respondeu várias delas. Muito obrigada, Raquel. Eu tenho uma perguntinha aqui para cada um de vocês, depois vou fazer uma pergunta final, a mesma para os três, mas vou começar aqui seguindo a nossa ordem, com a Raquel. Raquel, você falou muito que ainda a gente precisa de várias novas tecnologias para que as empresas aí de geração de alumínio possam chegar no net zero futuramente. Você poderia contar um pouquinho como você está vendo essa mobilização do mercado, ou como a CBA está atuando com os seus pares, né, para mobilizar esse mercado para o desenvolvimento dessas tecnologias? Para que finalmente essas empresas possam ter essas tecnologias disponíveis, financeiramente viáveis, etc. Pergunta difícil, hein, Lígia? Mas vamos lá. Bom, a gente tem aí, junto conosco, apoiando muito forte a área de sustentabilidade, a área de tecnologia da CBA, e eles estão olhando para todas as tecnologias que estão em desenvolvimento no mundo, né? Olhando tanto para a cadeia de alumínio, que está sendo estudado, quanto para outras empresas dessas hard to abate, né? Que são as empresas aí que têm emissões mais difíceis, né? De serem reduzidas, para a gente olhar para essas tecnologias e já ir analisando o que poderia ser viável para a CBA, quais seriam os custos, como que a gente poderia colocar isso no pipeline. Por outro lado, a gente participa também de muitos movimentos. A gente participa no Comitê de Descarbonização do Alumínio, né, tanto via ABAL, né, no mercado brasileiro, e internacionalmente no International Aluminium Institute, em que esses assuntos são muito tratados, até com relação a terem projetos ali pilotos ou projetos de estudos de algumas tecnologias mais disruptivas, né? E estou falando aqui, por exemplo, até de captura e estocagem de carbono. E aí a gente também, mais recentemente, está tendo um movimento bem forte do First Movers Coalition, que é um movimento que começou nos Estados Unidos, mas que ele é focado nessas indústrias que têm as suas emissões mais difíceis de serem abatidas, e é um movimento muito forte para gerar demanda por produtos de baixo carbono no futuro. Então, as empresas se comprometem a comprar alumínio, por exemplo, para o alumínio, comprar 10% de alumínio de baixo carbono até 2030, e ajudando a gerar demanda para essas novas tecnologias mais disruptivas, também ajuda as empresas a conseguirem desembolsar o valor financeiro para que essas tecnologias sejam colocadas em prática. Então, inclusive, a gente esteve no fórum do First Movers Coalition nos últimos 3 dias, né, aqui no Brasil, para discutir esse tipo de movimento. E essa questão financeira também, os financiamentos para os projetos, né, são muito importantes. A gente vem olhando para isso, assim como o Fábio falou lá na Votorantim Cimentos, a CBA a gente já vem conseguindo também algumas captações financeiras pautadas em projetos de descarbonização, então isso ajuda a gente a colocar no portfólio esses projetos, né? Eu acho que são aí algumas linhas que a gente vem trabalhando para responder sua pergunta sobre essas questões das novas tecnologias aí mais disruptivas para chegar no net zero. Obrigada, Raquel. Muito bacana saber um pouquinho mais como vocês estão mobilizando os pares e o setor como um todo, né, nessa ação aí tão necessária. E aí vou passar aqui para o Dominique, que foi um ponto muito interessante que você trouxe, Dominique, que a remuneração variável da companhia inteira está atrelada às metas de descarbonização da companhia. E aí a pergunta é como a área de sustentabilidade integra as outras áreas da companhia nessa agenda da descarbonização, já que ela impacta aí todas as áreas. Então, a gente sabe que esse engajamento interno também é super relevante. Se você puder contar um pouquinho mais, vai ser ótimo. Pergunta difícil também. Mas eu só vou pegar um gancho da Raquel, assim, que eu achei, eu sempre trago um dado que é importante, assim, para a nossa agenda, assim, sobre o tema de novas tecnologias. É sempre um dado que eu li uma vez e sempre guardei, né? A Agência Internacional de Energia, ela já diz que 40% da solução do mundo, né, tá em novas tecnologias, de redução de emissões, está em tecnologias que já existem. O que você precisa é subsídio e escala comercial.
Então, hidrogênio existe aí pelo menos algumas décadas, a gente fala agora porque existe uma janela de subsídios, né? Então, acho que as tecnologias já estão aí, que precisa talvez é uma escala comercial e subsídios de governo, né? Então, acho que fica essa provocação de que já tem muita coisa, precisa de escala. Como a gente integra, né? Acho que tem um plano estratégico, né? A área de sustentabilidade, de fato, ela tem esse dever, né, de poder mobilizar e inspirar, de fato, fazer a ponta na operação, respirar sustentabilidade. Então, acho que faz parte de um movimento de cultura dentro do EDP. Né? Então, existe um evento de metas, onde a gente faz uma formulação com todas as áreas. Né? Então, eu trouxe um exemplo de carbono, né? Mas cada unidade de negócio tem metas que a gente chama de ESG dentro da organização. Então, a geração, a distribuição, a transmissão, o solar. A ideia é que você faça um exercício anual com essas áreas, né, de integração, o quanto que a gente pode evoluir de um plano de ação, o que que a gente pode ir além. E assim a gente faz desde sempre com relação ao ESG, né? Isso vai para um CDP, isso valia até então, a gente tem um capital aberto para o EASY, ou para ratings dos setores aqui que a gente tenha. Então, acho que e traz uma boa evidência assim, para a gente, né? Ele fica bem no quadro geral. A partir do momento que a gente coloca ESG dentro de metas, isso afeta a remuneração. Acho que sim, as pessoas se doem pelo bolso, mas acho que mostra de que isso é relevante, né? Informações financeiras e não financeiras, elas estão numa mesma equidade de valor, assim, pelo menos no quadro geral. Então, não é só o EBITDA ali, o financeiro, né? Então, eu preciso falar de risco climático, eu preciso falar de plano de transição climática, meta de redução de emissões, escopo 3, isso tudo influencia. E reuniões periódicas, mensalmente a gente leva isso para uma alta liderança, mostrando o desempenho, se está indo bem ou ruim. Isso vale para o ambiental, para o social, por exemplo, pessoas negras em cargos de liderança. Isso afeta, assim como, por exemplo, uma redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, a conjuntura e o quadro é um pouco do dever da área de sustentabilidade, da missão, né? A gente precisa não só entender, mas ser entendido em toda a organização. E para nós é bem importante, né? Então, ter meta de redução de emissões ali no desempenho da organização, sendo percebido, né, tendo essa relevância, acho que é uma boa conquista para nossa turma aqui da sustentabilidade. Com certeza, Dominique, obrigada. E a gente está aqui a um minutinho do final, mas eu quero direcionar uma pergunta para o Fábio também. E aí, o Dominique trouxe um pouco essa questão dos riscos e oportunidades da agenda climática. E aí, Fábio, como na Votorantim em Cimentos vocês avaliam esses riscos e essas oportunidades atreladas à descarbonização? E como, se e como a meta baseada na ciência ajudou vocês nesse processo? Legal, Lígia, obrigado pela pergunta. Não, sem dúvida, acho que talvez seja um ponto de disrupção aí para a indústria, né? Começar a entender o tamanho do risco, o tamanho das oportunidades relacionadas a esse tema. A gente começou a fazer muito essa reflexão a partir do CDP, né? Que traz essa provocação super constante ali, né? Dentro do reporte deles. É, e aí, assim, hoje o que a gente percebe, né? Como setor, a gente percebe um risco gigante relacionado à transição, quer dizer, preço de carbono, isso tem um impacto grande, né? De outro lado, a gente entende que ele destrava algumas oportunidades, porque quando você tem um mercado de carbono bem feito, as indústrias que são mais eficientes, elas podem se beneficiar desse sistema, né? Elas podem estar abaixo desse benchmark de emissão e vender crédito, né? Ou seja, realmente ser referência ali e se diferenciar, né? Ou isso na prática também vai se transformar num novo custo, né? E se a gente conseguir ter um custo mais baixo ou uma emissão mais baixa e, consequentemente, um custo mais baixo, isso se reflete em competitividade. E aí tem, enfim, né, um risco que a gente sabe que precisa amadurecer um pouco mais, são riscos físicos, né? A gente tem visto cada vez mais eventos extremos, né? Isso impactando diversos negócios, né? Então, esse é um tema que, sendo super honesto aqui, a gente precisa avançar um pouco mais. A gente tem uma capilaridade muito grande, né, de operações e essa avaliação ela é sempre muito local. Então, a gente já fez algumas avaliações do tipo, puxa, eu posso ficar sem acesso à água numa unidade minha que eu tenho lá em Sobral, que já é uma região, né,
mais seca e se, né, isso se intensifica, quanto que impacta a minha operação por falta de água. Então, quanto que isso custa para a gente e o que que mitiga esse risco. Esses riscos climáticos, eles estão dentro da nossa matriz de riscos corporativa, então isso também ajuda a dar visibilidade para esses temas, né? Alguns deles são riscos críticos, inclusive, e eu acho que essa é uma agenda que não para, né? Hoje a gente começa a ter uma provocação cada vez maior, inclusive em relatórios financeiros, né? De dar transparência desse tipo de risco, mostrar como isso afeta o negócio. Então, eu acho que, puxa, para o cimento, descarbonização é um elemento muito forte de competitividade. Então, isso está super no nosso radar. Obrigada, Fábio. Bom, e com essa última mensagem aí do Fábio, né, de que a descarbonização também está ligada à competitividade, além de, obviamente, fazer o que é certo, né, pelas pessoas, pelo planeta, eu vou encerrar aqui o nosso evento. A gente extrapolou um pouquinho o tempo. Eu agradeço mais uma vez a Raquel, ao Dominique, ao Fábio, pelo tempo, disponibilidade, parceria de sempre para estar aqui com a gente hoje. Espero que a fala dessas três pessoas, essas três empresas tenha inspirado as quase 150 pessoas que estiveram com a gente aqui hoje a também deixarem o seu compromisso com a SBTI. Fico à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, me mande uma mensagem e a gente vai trabalhando aqui nas outras dúvidas que também surgiram e que nós não conseguimos responder. E espero encontrar vocês em breve. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, foi um Tchau, tchau, prazer. Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. pessoal.